Olá pessoal, mais uma vez, bem-vindos ao nosso curso de Direito Processual Civil. Agora que nós já nos encontramos um pouquinho com o processo, identificamos os tipos de processo, os tipos de procedimento, a atividade jurisdicional, o objeto do processo, nós vamos falar na nossa aula de hoje sobre os princípios processuais, ou seja, as normas, as diretrizes, os valores incorporados na nossa codificação processual. Então, vamos lá analisar os princípios processuais. Bom, princípios traduzem a essência, a razão última, os valores que inspiram um determinado ordenamento. Sobre esses princípios, enquanto valores, enquanto razões máximas de um determinado ordenamento, o nosso constitucionalista Canottilho determina que esses princípios, na verdade, eles são espécies do gênero norma. Então, a norma é o que fundamenta as nossas relações jurídicas, o nosso ordenamento, mas essa norma ela é concebida em sentido lato, uma norma lato sensu, da qual nós temos a espécie normas princípios e a espécie normas regras. A espécie normas princípios, que são esses valores que fundamentam o nosso ordenamento, tem uma aplicabilidade muito mais elástica. Eu consigo incorporar esses princípios e devo incorporar esses princípios em todas as relações jurídicas que fazem parte do nosso ordenamento. Por isso se diz que os princípios eles gozam de certa supremacia no seguinte sentido: um princípio, quando em conflito com outro princípio, não existe a eliminação de um deles em detrimento do outro. O que existe é uma ponderação de princípios, para os princípios, enquanto regras máximas, enquanto fundamentos máximos de um ordenamento, eles não podem ser eliminados. Eles são ponderados, é exercido um juízo de ponderação de valores, ponderação de princípios, para que, em dado caso concreto, essa ponderação seja utilizada. Agora, as normas, regras, uma regra, como ela regulamenta um sentido pontual, ela é muito mais pontual do que genérica e abrangente, um conflito de regras vai acarretar fatalmente na eliminação de uma delas. Uma vai ter que ser eliminada para que a outra seja aplicada. E com os princípios isso não acontece. Os princípios jamais são eliminados do nosso ordenamento. Eles podem ser sopesados, eles podem ser ponderados em determinado caso concreto, mas jamais eliminados do nosso ordenamento. Vamos começar falando então sobre os princípios constitucionais. Antes mesmo de informarmos os princípios que regulamentam o nosso Código de Processo Civil, vamos falar sobre os princípios constitucionais, princípios que vêm da nossa Constituição Federal. Então, o primeiro princípio, o princípio da igualdade. O princípio da igualdade, previsto no caput do artigo 5º, da nossa Constituição Federal, estabelece a igualdade de todos os cidadãos, a igualdade de todos os jurisdicionados. Todo jurisdicionado deve ter um tratamento igualitário, que é o que responde também ao chamado princípio da isonomia, tratar a todos com igualdade. E dentro dessa igualdade existe, logicamente, o respeito às desigualdades. Em que sentido? Quando criou o Código de Defesa do Consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, ele protegeu uma determinada categoria de jurisdicionados, que é a categoria dos consumidores. E os consumidores, eles gozam de uma hipossuficiência frente ao fornecedor, ao fabricante daquele produto ou daquele prestador de serviço. Então, diante dessa desigualdade, vem o Código de Defesa do Consumidor tratar os desiguais na medida da sua desigualdade. Mas o sentido genérico da expressão do princípio da igualdade é o tratamento de todos de forma igualitária e tratamento dos desiguais de acordo com as suas desigualdades. Então, esse princípio constitucional tem aplicação no processo civil? Claro que sim. É preciso, é dever tratar as partes com igualdade, tratar todos aqueles que participam da relação processual civil com
igualdade. Segundo princípio constitucional, princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. O artigo 5º, inciso 35, determina que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão. Isso significa que a jurisdição, ela é inafastável. Eu não posso afastar a jurisdição. Eu não posso dizer esse tipo de direito não pode ser levado ao ofício jurisdicional. Esse pode. Não, a jurisdição, ela é inafastável. Toda e qualquer lesão, toda e qualquer ameaça de lesão, você pode e deve levar ao Poder Judiciário para que ele exerça a prestação jurisdicional. E desse princípio da inafastabilidade da jurisdição, nós temos dois subprincípios, que são indeclinabilidade e a indelegabilidade. Indeclinabilidade da jurisdição. A jurisdição, ela é indeclinável, ela não pode ser declinada. O que significa isso? Que o juiz não pode escolher o que ele julga e o que ele não julga. Ele deve julgar todos aqueles processos que forem encaminhados a ele. Ele não pode simplesmente deixar de julgar porque ele não quer ou deixar de julgar porque não existe uma norma prevista para aquele direito. Claro que se existe a norma, como o nosso sistema é o sistema da Civil Law, é muito mais prático. Porém, um direito que não existe uma norma regulamentadora, o juiz não é por essa razão que ele vai deixar de julgar. Ele vai buscar socorro na jurisprudência, na doutrina, nos princípios gerais de direito, na equidade, mas vai julgar. Ele não pode declinar a atividade jurisdicional, deixar de julgar, justamente por ela ser inafastável. E o segundo subprincípio, o princípio da indelegabilidade. A atividade jurisdicional não pode ser delegada. O juiz, quando ele é aprovado num concurso público, recebe então a sua investidura, é investido no ofício jurisdicional, é ele que presta e deve prestar esse ofício. Não é o escrivão, não é o assessor, não é o estagiário. É o juiz que tem o ofício jurisdicional, portanto, o ofício de análise de argumentos, de provas, de prolação, de sentenças, a caracterização do ofício jurisdicional não pode ser delegada a terceiros. Ela deve ser realizada pelo juiz, pelo Poder Judiciário. Próximo princípio, também constitucional, é o princípio da imparcialidade do juiz. Esse princípio da imparcialidade do juiz remonta à ideia de que o juiz, ele é um terceiro imparcial que, diante da igualdade, do tratamento igualitário, ele deve analisar as ponderações do autor, analisar as ponderações do réu, formar o seu convencimento e proferir uma decisão. Ele não pode julgar esse processo favoravelmente ao autor ou favoravelmente ao réu. Ele não pode cometer benefícios, privilégios para uma das partes ou para outra parte. Por isso mesmo, no próprio Código de Processo Civil, na parte geral, nós temos aquelas hipóteses de impedimento ou suspeição do juiz, previstas no artigo 144 e 145 do Código de Processo Civil. Por quê? Porque às vezes esse conceito de imparcialidade, ele sofre algumas exceções, algumas complicações aí em determinado processo. Então, por isso o legislador, já ciente dessa possibilidade, incorporou no Código de Processo Civil algumas hipóteses aonde o juiz, recebendo a petição inicial, deve declarar-se impedido para julgamento ou declarar-se suspeito para julgamento, justamente para preservar a imparcialidade do juiz, que é tão importante. Temos que ter esse terceiro juiz a julgar os nossos processos com imparcialidade total. O juiz, ele deve julgar o direito das partes, não interessa quem está reclamando ou quem é a parte passiva desse processo, interessa o direito. É como se o juiz colocasse
uma venda na parte autor, uma venda na parte ré e julgasse o conflito de interesses. Assim ele não contrai nenhum benefício, nenhum privilégio para o autor ou para o réu, julga, portanto, com imparcialidade. Próximo princípio importantíssimo, princípio do devido processo legal, previsto no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. O que diz o princípio do devido processo legal, ou como prefere conceituar o professor Kazuo Watanabe, o princípio do justo processo legal? Esse princípio do devido processo legal significa que durante a relação jurídica devem ser observadas todas as garantias processuais. Então, o princípio do devido processo legal, que foi criado pela Carta Inglesa, 1215 ainda, é um princípio que consagra o sentido de que a parte só pode ser processada e julgada por um juiz. Esse juiz deve ser um juiz togado e ele deve observar as garantias fundamentais dessa relação jurídica, deve observar o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e todos os demais meios inerentes à prestação jurisdicional de forma adequada, de forma correta. Então, o devido processo legal, que é um princípio que emerge da relação jurídica processual, traz dois subprincípios, o princípio do contraditório e da ampla defesa. Princípio do contraditório, também previsto no artigo 5º, inciso 55, princípio da ampla defesa, artigo 5º, também, inciso 55. O contraditório significa o quê? A possibilidade de manifestação das partes. A possibilidade de participação dentro da relação jurídica. Mas esse contraditório não é meramente a participação por meio de petições, por meio de provas, também, mas não somente isso. A participação, o exercício do contraditório se refere à possibilidade de você interferir no convencimento do juiz. Por meio da minha contestação, eu consigo interferir no convencimento do juiz. Por meio do requerimento de uma prova pericial, de uma prova testemunhal, eu consigo interferir no convencimento do juiz. É essa possibilidade de você interferir no convencimento do juiz, produzir a prova, produzir argumentos, para que o juiz forme o seu convencimento de uma forma igualitária, respeitando a imparcialidade. Essa é a verdadeira expressão do princípio do contraditório. As partes têm o direito de se manifestar, as partes têm o direito de serem ouvidas no processo e, principalmente, o direito de interferir no convencimento do juiz, o direito de ser ouvida antes do juiz proferir qualquer decisão, a fim de evitar as decisões surpresas. Então, é o direito, o exercício de livre manifestação dentro do processo, de livre participação dentro do processo. E aliado a esse princípio do contraditório, nós temos o princípio da ampla defesa. Essa manifestação das partes no processo deve ser a mais ampla possível, por isso ampla defesa, argumentos, fundamentos, provas, todas as provas em direito admitidas, então todo o convencimento do juiz formado dentro dessa ideia de ampla defesa, a minha manifestação enquanto contraditório e que essa manifestação possa ser a mais ampla possível. Temos também o princípio da razoável duração do processo, o princípio previsto também no artigo 5º, inciso 78 da nossa Constituição Federal, que foi incorporado pela Emenda Constitucional 45 de 2004. A emenda de grande reforma da nossa Constituição trouxe o princípio da razoável duração do processo. Essa razoável duração do processo, ela não insere um sentido cronológico. O processo deve começar e terminar em tanto tempo. Não existe isso. E não existe isso por uma série de fatores, né? Então, depende da complexidade da demanda, depende de quem são as partes litigantes, depende da vara, do juízo, da quantidade de serventuários disponíveis, depende, muitas vezes, de metas
colocadas pelo CNJ na prestação daqueles processos mais antigos. Então, enfim, depende de uma série de fatores nos quais a gente não consegue cronometrar um prazo razoável. Então, esse prazo razoável, logicamente, vai de encontro com o bom senso. O direito da parte deve ser iniciado, o processo deve ser iniciado, desenvolver e terminar num prazo razoável. Esse prazo razoável tem que ser de, pelo menos, entregando o bem jurídico tutelado à parte. E essa razoável duração do processo, não existe, então, esse tempo cronométrico, né? O que existe é o equilíbrio entre o princípio da celeridade e o princípio da segurança jurídica. Um processo que se desenvolve rapidamente, mas com segurança jurídica, que entrega de forma definitiva o direito da parte, é um processo que cumpre esse princípio da sua razoável duração. Até a Corte Europeia de Direitos Humanos, ela fez até uma previsão do que seriam os elementos identificadores da razoável duração do processo. Então teria que ser analisada a complexidade do direito, as partes envolvidas no litígio, para caracterizar um tempo razoável ou não na prestação jurisdicional. Mas é um sistema que envolve uma série de fatores, então não tem como a gente cronometrar esse tempo. O que temos é que ficar de olho em observância, em respeito a esse princípio da razoável duração do processo, pois de nada adianta você ter acesso ao poder judiciário e receber a sua prestação daqui 40, 50 anos, ou até mesmo não receber a sua prestação. Então, o processo, para cumprir o princípio da razoável duração, ele deve começar a se desenvolver e terminar em prazo razoável que entregue à parte o bem jurídico tutelado de forma efetiva, de forma satisfativa e com segurança jurídica. E o último princípio da nossa Constituição, o princípio da motivação. Esse não previsto no artigo 5º, mas previsto no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. O princípio da motivação, ele retrata o quê? A necessidade de todas as decisões judiciais serem motivadas. Não dá mais, pós-Constituição de 88, aquele juiz proferir uma sentença sem motivos. Por quê? Porque a ausência de motivos, ela viola tanto o controle endoprocessual, o controle que as próprias partes têm do processo. Uma sentença sem motivos, como é que eu vou entrar com recurso de apelação? Como é que eu vou apelar dessa sentença? E também fere o controle extraprocessual, controle de todos os demais jurisdicionados e operadores do direito, ao fazer o controle jurisprudencial, ao analisar um caso concreto semelhante àquele que se está trabalhando. Então, a necessidade de que toda e qualquer decisão, seja uma decisão interlocutória em primeiro grau, uma sentença de primeiro grau, uma decisão monocrática em segundo grau, um acórdão, decisões dos tribunais superiores, toda e qualquer decisão seja devidamente motivada, para que se perceba qual foi o convencimento do juiz para definir esta ou aquela questão. Princípio da motivação das decisões. Então, todos esses princípios de que falamos são princípios trazidos da própria Constituição. E princípios trazidos da própria Constituição, concebendo o processo enquanto um instrumento que analisa, que observa a Constituição, esses princípios são aplicáveis, portanto, à relação jurídica processual. Mas, no nosso ordenamento jurídico, ele não se pauta única e exclusivamente em princípios constitucionais. Ele não se pauta só dos princípios previstos na nossa Constituição. Ele se pauta também de princípios processuais, de princípios infraconstitucionais. E para esses princípios infraconstitucionais, o Código de Processo Civil de 2015, ele trouxe uma situação bem importante. A partir do momento que ele criou uma parte geral no Código, então foi criada uma parte geral para tratar das normas, para tratar dos sujeitos do processo, da formação, suspensão e extinção do processo e tantos outros institutos. A partir desse momento, quando ele cria essa parte geral do Código de Processo Civil, no primeiro
primeiro capítulo, ele traz um rol de princípios, muitos deles que a gente já conversou agora, princípios constitucionais, mas outros princípios processuais. Então ele pega esses princípios constitucionais e repisa na legislação infraconstitucional, ele cola esses princípios na legislação infraconstitucional para dar um pouco mais de força, um pouco mais de volume a esses princípios tão importantes. Então ele cria uma parte geral do código e traz essa constitucionalização, essa veia constitucional, e ao longo da sua redação também traz outros princípios processuais. Então, vamos a eles. Princípios processuais. O Código de Processo Civil vigente criou um livro específico para tratar dos princípios processuais, que é o capítulo 1 do livro 1 da parte geral, elencando vários dos princípios constitucionais e acrescendo outros princípios fundamentais das relações processuais. E já no artigo 1º do Código de Processo Civil, nós temos a expressão máxima da constitucionalização do processo, do modelo constitucional de processo. Quando o artigo 1º, acompanhe comigo, diz: o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição da República Federativa do Brasil, observando as disposições desse código. Então, a nossa legislação processual, ela vai ser ordenada, ela vai ser disciplinada e ela vai ser interpretada de acordo com a nossa Constituição Federal. Mas isso já não estava nas nossas aulas de noções gerais do processo? Nós já não havíamos visualizado que o processo é aquele instrumento que materializa a prestação jurisdicional, olhando as garantias constitucionais? Não foi isso que dissemos nas aulas anteriores? Sim, mas a legislação processual quis conferir uma maior ênfase a essa constitucionalização, a esse modelo constitucional de processo, e trouxe, portanto, ao lado aqui do artigo 1º, vários outros dispositivos enaltecendo esses princípios constitucionais. Então, o artigo 1º, ele é a base, ele é a informação maior da nossa codificação processual. O nosso Código de Processo Civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores, os princípios, os preceitos, os regramentos dispostos na nossa Constituição. Então, já sabemos de antemão que com o artigo 1º do CPC, todos aqueles princípios de que falamos, igualdade, razoável duração do processo, imparcialidade, devido processo legal, contraditório, ampla defesa e motivação das decisões, devem ser observados. Então, continue comigo na próxima aula, onde nós vamos falar sobre os demais princípios processuais previstos nessa parte geral do novo Código de Processo Civil. Eu aguardo você.